Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Caio Casarotto e nesse vídeo eu quero falar com vocês um pouco sobre a expressão os fins justificam os meios, né? A expressão não na interrogativa, mas na afirmativa, né? Se ela procede de fato, né? Os fins justificam os meios. Será que procede essa expressão? Quais os problemas dela, quando ela surgiu? Quais os fundamentos últimos dela? Então é isso que eu quero discutir com vocês. Eu peço que vocês, que se gostarem do vídeo, deem o like. Peço que se inscrevam no canal se não forem inscritos, comentem e compartilhem. E visitem as minhas redes sociais, principalmente o Instagram, Caio de Souza Casarotto, com Z e 2 T's. Bom, esse vídeo tem muito a ver com a profunda relação com o assassinato brutal do ativista conservador Charlie Kirk, né, em que ativistas de esquerda, de extrema esquerda, viram nele um potencial fascista, ou de fato um fascista, e que de fato acabaram lutando contra a vida dele, né, impondo um assassinato brutal e premido por essa ideia de que os fins justificariam os meios. Se o fim é eliminar um fascista, então, mesmo sem saber o que é um fascista de fato, os meios são necessários. Essa expressão teria sido empregada a partir da filosofia de Maquiavel. Né? A filosofia de Maquiavel, a partir do Príncipe, né, o livro mais famoso de Maquiavel no início do século XVI, ele expressa de fato o espírito da sua filosofia. Ele, Maquiavel, de fato nunca expressou explicitamente essa frase, né, na sua filosofia, no seu livro. Em nenhum dos seus livros ele explicitou essa frase, os fins justificam os meios. Mas nós podemos dizer que, de certa forma, esse é o espírito, é a essência, ou uma das essências da sua filosofia política. Né? E vejamos então, em primeiro lugar, o que significa essa expressão. Os fins justificam os meios. Parece que, em primeiro lugar, né, significa que se eu estou buscando fins justos, se eu estou buscando fins positivos, todos os meios necessários para a consecução desses fins, para atingir esses fins, são válidos. Mas será que é assim mesmo? Vamos ver alguns exemplos disso que estão fora da filosofia política a princípio. Né? Vejamos um exemplo. Né? Se eu quero conquistar um corpo forte, musculoso, com baixo percentual de gordura, por exemplo, eu posso fazer uso de anabolizantes, eu posso fazer uso de hormônios de crescimento, né? E para facilitar o ganho de massa muscular, a transformação de massa de gordura em massa muscular. E é claro que provavelmente eu vou sofrer alguns efeitos colaterais com esse processo, mas eu vou, a princípio, atingir o fim que eu quero, o resultado que eu quero. Né? Se, por outro lado, eu quero reduzir o meu peso, né? Se eu estou com um acima do peso, né? Muito acima do peso, e eu quero reduzir, eu quero emagrecer bastante, né? Eu posso fazer o uso do Monjaro, eu posso fazer o uso do Ozempic, do Wegovy, né? O Monjaro é o mais famoso, né, atualmente. Esses medicamentos ajudam a tirar a fome, tem um processo todo químico que faz com que ajude a tirar a fome e ajuda, portanto, no déficit calórico diário. E claro que podem advir também efeitos colaterais a longo prazo, com o uso desses medicamentos, caso eles sejam usados por um longo período. Mas o fim, a princípio, vai ser atingido também. Né? Então veja que esses dois exemplos mostram uma coisa bastante interessante. Qualquer pessoa normal
vai atestar que seu uso de meios naturais para atingir esses objetivos, ou seja, se eu consigo emagrecer sem o uso do Monjaro, do Ozempic, do Wegovy, né, se eu consigo ganhar massa muscular, mesmo que seja em menor quantidade, mesmo sem o uso de anabolizantes ou de hormônios do crescimento, se eu consigo atingir esses fins de maneira mais natural, isso vai ser melhor do que atingir esses fins de maneira artificial, né, com esses artifícios que podem trazer os efeitos colaterais. Então, isso já faz com que a ideia de que todos os meios são necessários, né, ou são válidos para a consecução dos fins já não é tão verdadeira quanto pode parecer à primeira vista, né? E isso por quê? Ocorre que em ambos os casos, ambos os exemplos, a pessoa que escolhe perder peso ou que escolhe ganhar massa muscular de forma natural, ela vai ter que se valer de uma virtude dela, né? Ou seja, ela não vai ter a ajuda artificial de um medicamento ou de um hormônio ou de um anabolizante, né, algo químico que a ajude. Ela vai ter que se valer de uma virtude pessoal dela, que é a virtude, no caso, da temperança, que seria a capacidade de adiar determinados prazeres, como a questão da comida, né, do gosto da comida, ou a quantidade de comida, e também a questão da prática de exercícios físicos, né, ou seja, a capacidade de adiar prazeres mais intensos a fim de alcançar a longo prazo resultados mais satisfatórios. Então, o que significa aqui propriamente o termo virtude? Né? Virtude designa a capacidade qualquer ou uma excelência, né? Seria uma capacidade, uma força pessoal, virtus vem de virilidade, né? Seria uma excelência ou capacidade qualquer que pertence a um ser ou a algo e que seria destinada a fins positivos. Né? Então, por exemplo, é relatado que São José, o pai adotivo de Jesus, na Bíblia, ele é descrito como um homem justo. Né? Ele é relatado como um homem justo. Ele tinha a virtude da justiça, que seria, portanto, a capacidade, a excelência de dar a cada um o que é seu. Né? Capacidade de dar a cada um o que lhe pertence. Então, para sermos mais específicos, e de acordo também com a filosofia clássica, a filosofia de Platão, de Aristóteles e dos que seguem essa linha clássica, o termo virtude pode ser considerado aqui, dentre um dos significados possíveis dela, né, aquele que nós estamos falando mais propriamente é a virtude no sentido de uma potência ou capacidade moral do ser humano. A virtude é uma capacidade moral do ser humano. E existem 4 virtudes cardeais, quatro virtudes principais que regem todas as outras virtudes, que são a justiça, a temperança, a coragem ou fortaleza e a sabedoria ou prudência. Né? Isso é relatado, por exemplo, por Platão na sua famosa República, a República. O problema é que, a partir da modernidade, a noção de virtude começa a se perder, começa a se diluir. Né? E especialmente no que se refere ao âmbito da filosofia política. Porque a filosofia moral ou ética sempre esteve atrelada à filosofia política desde a antiguidade até o final da Idade Média. Né? Se você for ver Platão, Aristóteles, Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, sempre atrelaram muito a filosofia moral com a filosofia política. E isso se perde na modernidade, principalmente com o próprio Maquiavel, né, que ele vai desassociar a filosofia política da filosofia ética.
E o próprio conceito de virtude, né, que sempre esteve associado tanto à filosofia moral quanto à filosofia política, vai passar a ser substituído por Maquiavel. Ele já não usa mais o conceito de virtude, conforme nós relatamos aqui no seu significado, e ele vai passar a usar um outro conceito que vai substituir a ideia de virtude e vai ter um outro significado completamente diferente. Ele vai passar a usar o termo virtu, né? Virtu num sentido diferente de virtude tradicional. O que é a virtu para Maquiavel? Para Maquiavel, que é o teórico de Florença do século XVI, né? Ele que é considerado o primeiro teórico político da modernidade, juntamente com Thomas Hobbes, da Inglaterra, Maquiavel vai designar virtu como a capacidade ou habilidade própria do agente político. Aqui, então, não é qualquer ser humano, mas vai ser aquele que vai agir politicamente. Né? Então, é a capacidade ou habilidade própria do agente político para dominar as circunstâncias históricas. Então, aqui ele vai lutar contra as circunstâncias históricas que podem ser adversas ou favoráveis, né? Superando, portanto, desafios que são impostos pela sorte, pela fortuna, pela boa ou má sorte, e, consequentemente, alcançando, nesse domínio das circunstâncias históricas, nesse domínio da boa ou má sorte, da fortuna, ele consegue alcançar os seus fins, os seus objetivos, que é primordialmente a manutenção e a ampliação do seu poder político. Então, isso é que é a virtude, segundo Maquiavel, um conceito primordialmente político e nada tem a ver com a ética no sentido pessoal, no sentido mais individual. Qual seria, portanto, a diferença entre a virtude, no sentido tradicional e clássico, de Platão e Aristóteles, para o conceito de virtude no sentido maquiaveliano moderno? A diferença primordial diz respeito não só ao âmbito no qual ela se situa, né, mas também primordialmente no que diz respeito à finalidade. Né? Ou seja, no caso da virtude, a finalidade a ser alcançada é um bem objetivo. Né? Aqui, a virtude da fortaleza, por exemplo, né, que nada tem a ver com a força física, né, mas que tem a ver com a fortaleza interna, a coragem, né? A virtude da fortaleza, da coragem, tem por fim o enfrentamento de um perigo real, de um perigo ou de um mal objetivo. Né? Enquanto a virtude seria a capacidade ou uma força de vontade, por assim dizer, do governante, tendo por finalidade a manutenção e ou a ampliação do seu poder político. Então aqui a finalidade é o que separa a virtude da virtude. Perceba que no caso da virtude, a finalidade é um bem objetivamente considerado. A finalidade da justiça é dar a cada um o que lhe pertence, dar a cada um o que é seu. A virtude da coragem é enfrentar um perigo real, objetivo, enfrentar um mal objetivo. Né? Enquanto que o fim da virtude de Maquiavel é um bem subjetivamente considerado. Ou seja, um bem considerado a partir do ponto de vista do sujeito que o exerce, né? Que é o bem considerado do ponto de vista do agente político. Ou seja, o bem para a conservação, a manutenção ou a ampliação do seu próprio poder político. Né? Ou seja, ele não é um bem objetivo. Né? Nada vai sustentar necessariamente que a manutenção do meu poder político vai resultar necessariamente num bem comum. Né? Se eu for um tirano, isso não resulta num bem comum. Se eu for um autocrata, isso não resulta num bem comum, mas vai resultar num bem para mim. Vai resultar num bem para o sujeito que exerce ou que busca exercer o poder político. Então, aqui,
há uma diferença da virtude, porque a virtude tem por fim um bem objetivo, e a virtude tem por fim um bem subjetivo, subjetivamente considerado do ponto de vista do próprio agente político que o exerce. Então, por exemplo, né, além do seu livro O Príncipe, que é o livro mais famoso de Maquiavel, Nicolau Maquiavel também escreveu um outro livro posterior, não tão famoso, mas também bastante trabalhado pelos teóricos críticos de Maquiavel, que é o Discursos sobre a Primeira Década de Tito Livio. E nesse último livro, ele adota uma postura que pode ser considerada, entre aspas, mais democrática, por assim dizer. Né? Os teóricos, os críticos de Maquiavel vão adotar uma terminologia que vai dizer que é mais republicanista. Maquiavel revela o seu lado republicanista, né? Ou seja, no sentido de que ele se preocupa com o fato de que não haja um Estado autocrata, um Estado que seja guiado pelas mãos de um ditador ou de um príncipe ou de uma pessoa que tenha o poder autocrático, poder de dizer as regras, né, um ditador, mas que seja, de certa forma, guiada pela vontade do povo, né, ou que, pelo menos, o povo não seja apenas súdito de um poder, mas seja exercente, de algum modo, do poder político. Então, perceba que mesmo nesse caso, né, mesmo no caso do último livro de Maquiavel sobre a política, né, os discursos sobre a primeira década de Tito Livio, o bem comum, que era a regra da finalidade primordial da política desde a antiguidade até a Idade Média, ela não volta a estar em foco aqui. Por quê? Porque o bem comum é substituído por uma ideia de interesse público. Né? Os teóricos críticos de Maquiavel vão falar posteriormente em razão de Estado, por exemplo, né? Ou em interesse público, para designar esse tipo de interesse que depende da vontade coletiva. É a vontade coletiva subjetiva do povo ou da maioria dos cidadãos ou da maioria dos súditos para que sejam realizadas ações políticas específicas. Então aqui o bem continua sendo subjetivamente considerado. O bem não é um bem objetivo, não é o bem comum no sentido objetivo da expressão como era na Antiguidade e na Idade Média. A ideia de bem objetivo e de bem comum, consequentemente, passa a se perder, né? Se perde a partir de Maquiavel. O critério para a definição de um bem deixa de ser, portanto, a realidade mesma da coisa, o valor que a coisa tem, ou o valor que o objeto tem para aquela circunstância específica, e passa a ser, né, a definição de bem passa a depender de uma opinião particular, seja de uma coletividade, seja de uma pessoa em particular, seja de um indivíduo em particular. E, consequentemente, se vai depender da opinião pessoal de uma pessoa, aquele que tem mais poder vai exercer a sua vontade de modo arbitrário, sem que exista um critério objetivo para que os súditos possam questionar essa autoridade. Né? Então, acontece que o governante vai passar a dizer o que é o bem, o que é a justiça, o que é a verdade. Né? E aí surge a própria ideia de Estado de Direito e a ideia de direito positivo, no qual é o direito posto que vai dizer o que é bom, o que é mal, o que é justo, o que é injusto, a partir de um critério puramente textual, puramente legal, puramente literal, né? Sem que haja algo objetivo fora do texto legal que defina o que é propriamente um bem objetivamente considerado. Bom, acontece que não apenas os governantes e exercentes do poder político
vão buscar impor a sua vontade subjetiva, né? Justamente porque a, eles não são os únicos que vão agir politicamente. Né? Pode ser que uma pessoa que não seja um agente político imediato ou direto haja de algum modo e que tenha efeitos políticos. Basta que ela tenha os meios de ação para isso. Então, por exemplo, né, e aí eu volto para a questão na qual eu comecei o vídeo. Né? Se eu formei uma opinião de que alguém é fascista, né, sem mesmo saber ou sem mesmo ter um critério objetivo para averiguar o que seja o fascismo, o que seja a ideologia fascista, o que ela é hoje, né, ou como ela pode se expressar hoje. Então, se eu formei uma opinião de que alguém é fascista, de que alguém defende valores errados e que por conta disso sua vida merece ser eliminada, nada a princípio vai me impedir de agir nesse sentido, porque os fins justificam os meios, né? E aí, se os fins são bons para mim, os meios serão quaisquer meios que eu entender necessários para atingir esses fins subjetivamente considerados. Não há aqui um critério objetivo, um bem objetivo a ser atingido, mas apenas um bem subjetivamente considerado, que consiste na eliminação daquilo que, na minha opinião particular, é um mal puro e simples, que é a eliminação, né, do elemento fascista, no caso. Então é por isso que, no caso do assassinato do ativista conservador Charlie Kirk, o seu assassino agiu premido pela ideia moderna de que os fins justificam os meios, mesmo que ele não saiba, claro, né? Ele não precisa ser um teórico especialista em Maquiavel para saber disso. Essa ideia está internalizada, provavelmente no subconsciente dele. Mas o fim aqui é a ideia subjetiva de que aqueles que eu considero fascistas devem ser eliminados e os meios são aqueles que eu uso para proceder a essa eliminação, mesmo uma eliminação física, como foi no caso. Bom, basicamente é essa ideia que eu quero passar para vocês, a ideia de que a filosofia ela traz consequências práticas para a vida das pessoas. Mesmo uma ideia que surge há séculos atrás, ela tem a sustentação de estar na cabeça das pessoas, mesmo que no subconsciente das pessoas, séculos depois. E isso pode causar efeitos positivos ou negativos, como foi nesse caso do ativista conservador Charlie Kirk, do assassinato dele. Então peço aí o seu compartilhamento, sua inscrição, comentários e o like no canal, nesse vídeo. E é isso, um beijo, um abraço para vocês, até a próxima. Tchau, tchau.